aquilo me impactou de maneira que eu disse, não, eu não vou ficar só fazendo a minha relatoria como médica legista. Eu não quero que nenhuma mulher morra por ser mulher, nunca mais. A minha história vem justamente. O que me trouxe até esse momento foi justamente a saúde, a medicina. Eu me especializei em ginecologia e obstetrícia, então esse universo feminino, assim, que a gente trabalhou durante muitos anos no consultório. E a medicina legal, que também me impactou muito, que me tornou uma militante na causa do enfrentamento à violência contra crianças e mulheres. Porque diante da violência, a gente não pode ficar indiferente, né? Porque a violência brutaliza as pessoas. E a gente não pode se brutalizar, a gente tem que criar aí uma maneira de fazer esse enfrentamento com doçura também, né? Porque a violência é uma coisa tão pesada, e para enfrentar a violência a gente precisa se estruturar, precisa estar preparada e transformar isso numa causa. E foi o que aconteceu comigo no Instituto Médico Legal há 27 anos atrás. No meu primeiro plantão, eu já conto essa história, eu já me deparei com um feminicídio, assim, no meu primeiro plantão no necrotério. Aquilo me impactou de maneira que eu disse, não, eu não vou ficar só fazendo a minha relatoria como médica legista. Eu não quero que nenhuma mulher morra por ser mulher, nunca mais. E daí comecei uma longa luta que vem aí de mais de 25 anos, fazendo esse enfrentamento. Então isso me traz assim, junto com outras questões, né, até esse momento, até me tornar política. Daí, em me tornando política, eu busco daí no Partido Verde a identificação com as pautas, com as causas que eu carrego dentro de mim, né? O partido é um partido voltado para a questão ambiental, sustentabilidade, tem esse foco ambiental, mas tem também junto a questão da paz, né, a questão da justiça social. Então a gente soma esse conjunto de coisas, porque quando eu penso em slow, eu penso numa coisa que traz a verdade das coisas, entendeu? Por exemplo, o slow food, que é o oposto do fast food, né? Eu gosto de comer com a certeza de que tipo de procedência está naquele alimento. Eu cozinho em casa, por exemplo. E isso traz para mim a certeza da saúde, por exemplo, e a certeza do prazer. Eu acho que isso me traz, acima de tudo, a certeza de que eu estou assim, conectada com o planeta, né? Porque eu tenho essa coisa de preservar o planeta, mas também para mim o prazer pessoal de ter alimentos de boa qualidade, de conhecer a procedência, de ter o sabor de qualidade, assim, sabe? Então, eu acho que isso é uma prática tão natural. A gente tem incentivado as pessoas a consumirem do produtor local e reconhecer ali esse produtor como até uma fonte de informação daquele produto que consome tanto alimento como roupa ou como qualquer outra dessas coisas assim. Então, eu acho que ao longo dos anos eu vim me transformando pela consciência que eu fui construindo. Isso é uma transformação. Eu não tinha essa prática certamente lá muitos anos atrás, mas eu fui tendo a percepção de que isso era legal para o planeta, para mim, para as pessoas, e fui filtrando os meus comportamentos assim, né? E eu trouxe isso para a política, porque não dá para separar a Maria Letícia dos meus hábitos do dia a dia, ciclista, que é vegana, que é vegetariana, que compra em brechó, que preserva, que separa o lixo, da vereadora, por exemplo. Tudo isso veio comigo para a minha prática política, né? Postagem também vai ser uma maneira de preservar a cidade, né? Porque Com certeza. assim, a gente não precisa mais de aterro, né? Se a gente separar o lixo e compostar os produtos de maneira correta, a gente até vai gerar renda com isso. Então é uma questão de entendimento e de gestão, na verdade, do sistema público que precisa implementar o mais rápido possível, porque a gente sabe que está tudo muito caro. Eu estava falando outro dia, a gente vai no supermercado, compra um pão e um leite e gasta R$ 100, né? Se a gente tivesse essa possibilidade de ter a nossa própria horta, a gente certamente teria menor custo na nossa alimentação. E aí pode trocar alimento, pode criar uma comercialização desse alimento também para gerar renda
para essas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, principalmente nas áreas periféricas, onde tem mais espaço para fazer essas hortas, sabe? Mas é assim, a história que tem que passar pela consciência das pessoas, sabe? Sim. Porque quando a gente fala, por exemplo, na sacola plástica, igual a gente falou agora, o grande problema é o descarte disso, né? Como é que a gente vai encontrar essa solução? E as pessoas não se preocupam com o descarte. Igual a logística reversa de tudo, né? Quando a gente tem essa responsabilidade de quem produz, que vai lá buscar esse produto de volta para reaproveitá-lo e colocá-lo no mercado de novo. Mas isso ainda não tem acontecido de maneira muito clara. Então, para isso, é preciso regulamentação. É preciso que haja lei, sabe? Pelo menos eu, como legisladora, tenho observado que as coisas acabariam, para além da questão educativa, que é preciso que cada um tenha a sua responsabilidade, é preciso, por conta dos grandes geradores, que haja regulamentação, né? Porque a gente possa, de fato, ter aí um cuidado com o meio ambiente nesse porte, nesse nível, né, dos grandes geradores. Porque nós, pequenos, nós separamos o nosso lixo, a gente faz a nossa compostagem, a gente faz a nossa horta, eu faço a minha na sacada, ali com meus temperos e tal. Nós, pequenos, assim, a gente tem esses cuidados, né? Mas e os grandes geradores, né? Para esses tem que ter regulamentação, tem que ter lei, porque é preciso que se defina responsabilidades aí, sabe? Eu acho que a gente, como coletivo, a gente tem esse envolvimento e esse compromisso, mas a gestão pública tem que estar lá no acompanhamento técnico disso tudo, sabe? Porque em pensar, né, que os esforços todos são feitos pelo cidadão e pela cidadã, que o resultado vai ter certamente, mas e a gestão pública, onde fica? Só apreciando os resultados? Não, eles têm que se envolver nisso também, né? E, no mínimo, se envolver tecnicamente, oferecendo essas condições para que as pessoas tenham essa facilidade assim, de acesso. Por isso que o meu olhar é muito mais ligado à gestão pública, né? Embora eu tenha essas práticas, assim. Uma vez eu lembro, pensando na questão slow, assim, eu planto uns temperinhos assim na minha sacada, eu tenho um espaço e tal. Eu me lembro quando eu estava regando assim as ervas que eu uso na minha cozinha, que é uma cozinha muito tímida, né? Mas eu cozinho. Elas começaram a soltar um perfume, assim. Eu pensei, poxa, eu estou hidratando a minha plantinha, ela está me retribuindo com perfume, entendeu? E essa coisa tão prazerosa, né, de você ter essa sensação de que há uma troca entre você e o planeta, porque isso é uma troca que a gente tem como pessoa, né? E eu acho que é isso que tem que acontecer no coletivo também, sabe? A sensação, as pessoas têm que viver essas sensações de estarem conectadas com aquilo que elas praticam também, né? De ter um entendimento daquilo, do resultado lá na frente, de tudo que elas estão executando hoje. Eu acho que a gente tem, como cidadão e cidadã, e eu como legisladora, o papel de fiscalizador disso tudo, né? Da prática e da aplicação de todas essas questões voltadas para as questões ambientais. Mas, assim, a nossa prática ela é tão participativa que nenhum dos nossos projetos são feitos por opinião pessoal da gente. Assim. São todos eles coletivos, todos eles. Full time a gente discute os projetos que as pessoas trazem para a gente, fazemos reuniões, rodas de conversa, audiências públicas. Quando o projeto é de iniciativa do executivo, a gente sempre abre diálogo com o executivo, mas também traz para o debate esses projetos, que é preciso que a gente ouça a opinião das pessoas que vão lá, de certa forma, terem suas vidas influenciadas por essas decisões e por essas novas regulamentações. Então, o perfil sempre é coletivo e de muito debate, de muito diálogo. Você pode tomar decisão baseada em valores pessoais. Então, muitas das boas ideias podem se tornar políticas públicas permanentes, na verdade, né? Isso. A gente precisa, por isso que a gente precisa trazer, aproximar essas ideias, trazer essas pessoas para perto, para estudar tecnicamente se isso é possível ser transformado numa política pública. Estudando possibilidades relativas à iniciativa, por exemplo, porque às vezes a iniciativa não é do legislativo, a iniciativa tem que ser do executivo, ou se isso cabe, é constitucional ou não é constitucional, mas cada boa ideia deve ser avaliada com esse olhar, sabe?
como uma possibilidade de política pública e daí uma política permanente, né? O coletivo não é uma prática regular, você sabe disso, né? De um modo Sim, geral, a gestão é muito vertical, né? sim, Ela decide, ela faz as escolhas, ela vem e aplica. Então, eu acho que a gente tem que desconstruir até as questões das velhas políticas, né? E a sim, nova política é a política participativa, a política que isso. dialoga, a política que ouve, né? Ouvir é fundamental, quer dizer, né? A gente, como é que alguém que está na gestão pública não ouve as demandas, né? Então, essa desconstrução da velha política, a gente precisa continuar avançando. Guri, eu fiquei assim, uma vez eu estava conversando com uma agricultora dedicada à sua produção orgânica, assim, porque o agrotóxico tem que se acabar, né? Não é possível que a gente fique se intoxicando mais com tanto agrotóxico no alimento, que o agrotóxico responde por doenças, gente, por câncer e por outros tipos de doenças, até de fundo imunológico e tal, dermatite e tal. E eu conversava com ela, ela me dizia assim, você sabe como é que começou a agricultura orgânica, Maria Letícia? Eu disse, não, me conta aí. Com as mulheres. As mulheres começaram a plantar do lado de casa, assim, elas não iam até a cultura, deixavam o companheiro cuidar e tal, e começaram a plantar do lado de casa, e de maneira orgânica, não usavam agrotóxico ali. Você veja, a mulher muito ligada a essa questão ambiental, né? Muito. É uma conexão natural ali, e surge disso a agricultura orgânica, ligada daí à questão da mulher. Para você, como é que funciona isso? Mas quando eu escuto assim, o Estado foi o maior produtor de soja, exportou Dá até medo, né? trilhões. Nossa, me dá uma coisa no coração. O que que isso representou de prejuízo para as nossas saúdes e para o nosso meio ambiente? Entendeu? Sim. Essas monoculturas, o uso do agrotóxico desmedidamente, aprovação e liberação toda semana de novos agrotóxicos. Então, essa falta de consciência que a gente precisa começar a fazer o enfrentamento, né? Eu sempre tive na minha pauta a questão pilar, que é a questão da saúde. Quando eu falo em saúde, eu estou falando em questão ambiental, saúde das pessoas, inclusive ligada à própria segurança de mulheres, porque a violência contra a mulher é um problema de saúde pública. Com certeza. Impacta orçamento estadual, municipal, federal. Então, tudo isso, todas essas pautas que nós conversamos agora, né, a questão ambiental, a questão da mulher, a questão da segurança nutricional, isso tudo converge para o mesmo caminho, sabe? E isso pode ser desenvolvido com muita segurança num grande estado como esse, que tem superávit. Porque o que as pessoas querem, Bernadette? Elas querem ter qualidade de vida, Com elas querem ter um certeza. trabalho, né? Elas querem ter um trabalho, querem ter comida na mesa, essa comida tem que trazer benefícios e não malefícios, elas querem cuidar dos seus filhos, elas querem ter dignidade no seu dia a dia. Sim. E isso passa por todas essas pautas que nós falamos. E que quando a gente age aqui localmente, certamente vai ter uma influência no planeta todo.